O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado, para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos, eu dizia no início da celebração que a gente já vai se aproximando do fim do ano litúrgico, e a liturgia, então, vai nos propondo textos que apontam para o fim dos tempos e que nos exortam justamente a essa atenção e a estarmos preparados, né? Isso é um refrão que se repete muitas vezes, né? Vigiai e orai, vocês não sabem quando é o dia nem a hora. Se Jesus nos convida a estar atentos e vigilantes tantas vezes, não é só para assustar a gente, é para nos prevenir, é para nos alertar, porque é importante isso. Então, aqui é a ocasião, né, quando falam lá do templo, e aí ele diz, né, vocês estão admirados? Eu digo para vocês, não vai ficar pedra sobre pedra. E de fato a palavra de Jesus se cumpre, né? No ano 70, tem lá a rebelião dos judeus contra os romanos, e o Império Romano destruiu o templo, ficou só um muro externo, né? Tem até hoje o muro das lamentações, era o arrimo ali de onde era construído o templo. Tudo foi destruído, ficou só aquele muro ali, que está lá até hoje, né? Enfim. Então, mas daqui a gente tem uma passagem, né? Do templo para o fim dos tempos, para o fim do mundo. Aquele templo era tão importante para o povo de Israel, para Jerusalém, para todos eles, para os judeus. Eles imaginavam que a destruição do templo era o fim do mundo. E aí, quando é que vai ser isso, então? E aí Jesus faz alguns alertas aqui, nos previne, como eu falei. É difícil até pensar em alguma coisa que ele não tenha previsto, em alguma situação que algum discípulo possa enfrentar e que Jesus não tenha dito aqui, olha, eu vou estar com vocês, né? Não se aflijam, não se... Né? Cuidado para não ser desenganados. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Toda hora a gente vê isso, né? Ah, é o fim do mundo. Ah, é o mundo que vai acabar. É alguma coisa. Olha, toda hora vocês vão ouvir isso aí. Não se preocupem com isso. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. Preciso que essas coisas aconteçam, mas não será logo o fim. De vez em quando a gente vê isso, né? Toda hora arrebenta uma guerra aí. Ah, o fim do mundo. Não. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Olha aí. Os irmãos, permitam-me dizer, né? O ser humano busca a paz, é normal a gente buscar a paz, mas enquanto a gente não entender que essa distinção entre o bem e o mal não está fora, mas está dentro de nós,
A gente não vai a lugar nenhum, não adianta. E mesmo depois que a gente se convencer, a gente vai continuar sem ir a lugar nenhum também. Né? Só não nos enganemos, não sejamos ingênuos, né? Porque a humanidade às vezes é ingênua. Você quer ver quando? Por exemplo, acaba a Segunda Guerra Mundial, né? Aí as nações se reúnem e estabelecem a ONU, sem desmerecer a ONU aqui, tá? Falar mal da ONU, não, quem sou eu para isso, né? Mas também sem falar bem. Eu vim aqui falar de Nosso Senhor, né? A ONU é uma comunhão de pessoas, todas pecadoras. Então, aí o ser humano cria uma ONU, os chefes das nações criam a União das Nações Unidas para que o ser humano não entre mais em guerra. Que pretensão do homem achar que vai conseguir sentar à mesa e vamos conversar, vamos resolver as questões, né? Porque nós temos capacidade para isso. Nós somos pessoas esclarecidas, inteligentes e nós vamos estabelecer a paz. Olha aí, daqui a pouco arrebenta outra guerra. Não adianta. Então, assim, não é que eu comemoro isso, pelo contrário, lamento isso. Mas não nos enganemos. O ser humano se ilude quando ele acha que vai conseguir estabelecer a paz. Que ele tem condições para isso. Não é a primeira nem a segunda vez que isso acontece. Toda hora. E aí rebenta uma guerra de novo, o ser humano fica assim, mas não é possível. Porque é sempre isso, né? Eu sou o bom e estou buscando o bem, estou buscando a paz. Mas tem o inimigo, tem aquele do lado de fora, aquele lá que é mal. Enquanto a gente não se convencer que é dentro de nós que está essa mistura de bem e mal, dentro de cada um de nós, a gente vai continuar caindo nessa ingenuidade que muitos caem. A fé cristã nos previne sobre isso, falando do pecado original e da natureza decaída. E nos alerta sobre como nós devemos viver em relação a tudo isso. Sem botar a culpa sempre lá de fora, mas batendo no peito, reconhecendo nosso pecado, cada um diante do nosso Senhor. Esses dias eu via um videozinho de alguém falando, e era um jovem, mas falou com muita sabedoria. Ele disse assim: eu sempre ouço as pessoas do mundo dizendo para mim assim, siga o seu coração, faça o que o seu coração mandar. E ele fala assim, olha, não é isso que Jesus me diz. Jesus não me diz para seguir meu coração. Jesus me diz para seguir a Ele. Então é a Ele que eu vou seguir, não o meu coração. E eu fiquei refletindo em cima disso que ele dizia. No outro texto, Jesus diz assim, porque é de dentro do coração humano que saem todas as maldades, adultério, omissões desmedidas, fraudes, devassidão, ira, tudo isso sai de dentro do coração humano, e é isso que torna o homem puro, e não o que ele bota de fora para dentro, aquilo que ele come, mas o que sai de dentro do seu coração. Então, nós precisamos reconhecer isso, Jesus sabe, e por isso ele fala para nós seguirmos a Ele, e não a nós mesmos. Meus irmãos, nós temos coisas boas dentro do nosso coração também, muitas coisas, nós temos amor, nós temos confiança em Deus, fé, e nas pessoas, temos esperanças, temos coisas boas, temos compaixão, paciência, sentimentos de solidariedade, fraternidade. Estou falando que a gente tem só coisas ruins, a gente tem muitas coisas boas, mas também tem coisas ruins dentro do coração, e a gente precisa se convencer disso, para a gente não achar que nós somos os bonzinhos e o meu inimigo, seja lá outro povo, outra nação, seja quem for, é o mal. Enquanto o ser humano acha isso, as guerras vão continuar aparecendo, e as pessoas ficam admiradas, como é possível? Não adianta, essa coisa do ser humano, a educação vai promovendo, o homem vai se tornando esclarecido, não vai, né? Não é assim, não adianta, não sejamos ingênuos. Então, aí Jesus depois vai falar das perseguições todas aqui que vão acontecer, vocês vão ser presos, perseguidos, entregues à prisão, vocês vão dar testemunho de mim, vai ser ocasião para vocês darem testemunho de mim, vocês não precisam nem planejar a sua defesa. A gente vê lá em Atos como isso acontece com os primeiros cristãos, né? Pedro, Paulo, João, Barnabé, Estevão e tantos outros ali que deram testemunho com a própria vida, enfim. Então, depois ele diz aqui, olha, é difícil, como eu falei, é difícil pensar alguma coisa que Jesus não tenha prevenido, não tenha alertado. Vocês vão ser entregues até pelos próprios pais, irmãos, parentes, amigos. Eles vos matarão alguns de vós, todos vos odiarão por causa do meu nome. Imagina você estar numa situação dessa, aí você vai pensar assim, poxa, Deus me abandonou. Eu fui tão fiel a Deus o tempo todo para passar pelo que eu estou passando, para ser perseguido, injustiçado como eu estou sendo pelo mundo. Jesus nos preveniu. Jesus nos alertou para ninguém achar que está acontecendo alguma coisa extraordinária. Ele não passou por isso? Vocês podem passar por isso também junto comigo. Nada de achar que Deus virou as costas para nós ou nos abandonou. Naquela hora ele está unido a nós ali. Está sofrendo conosco ali naquele momento. Então, perseverança. Mesmo que nos matem, olha o que ele fala, todos vos odiarão por causa do meu nome. Dificilmente a gente vai chegar num contexto desse, mas às vezes a gente tem dificuldade até de sofrer
alguma ironia, algum deboche de alguém que faça pouco da nossa fé. Meus irmãos, não, veja, se todos me odiarem por causa do nome de Jesus, mas Jesus me amar e me acolher, e ele falar muito bem, servo bom e fiel, melhor para mim. Eu prefiro estar unido a Jesus, sem fundamentalismo aqui, sem radicalismo, mas eu prefiro estar unido a Jesus, mesmo que o mundo me odeie, do que querer os aplausos do mundo, desagradando ao nosso Senhor. Está claro isso. Tem uma frase de João Crisóstomo muito boa, ele diz assim: se nós soubéssemos o quão rápido as pessoas vão esquecer de nós depois que nós morrermos, nós não nos preocupávamos tanto em agradá-las. É dura essa palavra, mas é verdade. Então, a quem que a gente tem que amar? Com quem que nós devemos nos importar? Com aquele que nos amou antes da gente ser gerado no ventre da nossa mãe. Aquele que deu a vida por nós. E não com o mundo, que o mundo me odeia. É indiferente a isso. Mesmo que você morra, vocês não vão perder um fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então, pedir a Deus essa firmeza na nossa fé e na nossa comunhão com Ele. Repito que não é fundamentalismo, radicalismo, nada disso. Pelo contrário, é olhar para dentro de si e reconhecer os seus próprios pecados, para não ser ingênuo quando a gente vê tanta maldade no mundo e tantas guerras. Saber que essas coisas acontecem, mas elas não estão só do lado de fora, estão aqui também. Então é aqui que eu tenho que lutar. É aqui que eu vou ter que prestar contas a Deus. E onde é que está Deus que não vê tudo isso? Olha aí, já nos preveniu sobre tudo, nos alertou. E o mundo pode até ser ingênuo ou ignorante, mas nós não somos. Somos esclarecidos pela luz do Evangelho, pela luz da verdade que nosso Senhor nos traz. E nos ensina o caminho para sair disso tudo aqui. E para receber a vida, permanecendo firmes no segmento dele, ireis ganhar a vida. Então, que seja assim conosco, que estejamos sempre com o coração preparados, sempre vigilantes para o encontro com o nosso Senhor. Amém.